Olá, aluno e aluna, tudo bem? Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica. E o componente curricular, você já sabe, Sociologia, para todos os alunos surdos que irão acompanhar o objeto de conhecimento que aqui será explicitado, este é o meu sinal. E falando nisso, o nosso objeto de conhecimento corresponde ao acesso à diversidade cultural. Vamos debater, vou apresentar a vocês alguns elementos que vão, digamos assim, nos orientar em torno dessa discussão. Nós já temos algumas videoaulas e ainda teremos algumas videoaulas em que esse objeto de conhecimento relacionado à cultura será abordado com distintas abordagens. Então, para começar, vamos visualizar em tela. Vocês podem observar, eu trago nesse momento para vocês uma imagem e nessa imagem vocês podem visualizar que nós temos o mapa do nosso país. E em cima do mapa brasileiro, nós temos várias pessoas indígenas, pessoas brancas, pessoas negras, o nordestino, o gaúcho, enfim. Por que que eu trouxe, por que que eu estou mostrando a todos vocês essa imagem? Justamente para vocês poderem perceber o quanto que o nosso país ele é diversificado. Podemos dizer que a população brasileira, ela é uma população homogênea? A resposta é negativa. Não, não se trata de um povo homogêneo. O brasileiro, quando nós levamos em consideração principalmente o período da colonização no nosso país, nós podemos perceber que ali foi o ponto de partida para a formação de uma sociedade que hoje nós definimos como sociedade brasileira, mas nós podemos perceber que a nossa sociedade, as pessoas, a população brasileira, ela não é homogênea. Nós tivemos lá no passado os indígenas, nós tivemos o homem europeu, nós tivemos o negro. Então, três etnias distintas, três culturas diferentes que acabaram contribuindo historicamente com a formação do nosso país. Muitos elementos existentes em nossa cultura advêm das contribuições dos indígenas, advêm das contribuições que o homem europeu, no caso português, ele conseguiu incorporar nesse processo histórico do nosso país, a exemplo daqueles que vieram da África, os negros, para aqui serem lamentavelmente escravizados. Então prestem bem atenção, a formação da cultura no nosso país, ela é um somatório de culturas diferentes, por isso que nós não temos uma homogeneidade e sim uma heterogeneidade. Isso faz com que, sem sombra de dúvidas, o nosso país ele seja muito rico, muito diverso, como o próprio objeto de conhecimento dessa videoaula, ele pondera. Nós temos uma diversidade cultural, variedade, diferenças culturais. Territorialmente falando, o Brasil ele é um país tão extenso, mas que possui toda essa variedade, que nós vamos desde a questões básicas, os hábitos, os comportamentos, a forma de expressar das pessoas, que nós encontramos variações de um lugar para um outro lugar. Então vamos continuar com as informações contidas aqui no slide, vamos visualizar mais uma vez. Nós temos três marcadores e esses três marcadores, em certa medida, eles nos apresentam informações que sintetizam as considerações que agora há pouco eu teci a todos vocês. A primeira delas pondera que o Brasil é um dos países mais diversos do mundo em termos culturais. No segundo marcador,
nós temos um comentário a respeito da diversidade cultural. Inclui diferentes línguas, crenças, costumes, músicas, danças, comidas e modos de viver, conforme eu destaquei agora há pouco a todos vocês. E, por fim, fruto de influências, no caso dos indígenas, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos e também outras que poderiam aqui estar sendo mencionadas. Agora é importante nós levarmos em consideração o seguinte: o nosso objeto de conhecimento, ele trata a respeito do acesso à diversidade cultural. Vocês vão visualizar agora essa segunda imagem e vocês podem prestar atenção que existe um espaço público, um espaço aberto sendo retratado nessa imagem, e você vê que existem várias pessoas, né, que, digamos assim, estão circulando, essas pessoas que estão centralizadas ao meio da imagem. Podemos visualizar que está ocorrendo o quê? Uma apresentação de dança que acaba correspondendo a uma manifestação cultural. E as pessoas, elas estão simplesmente o quê? Prestigiando, assistindo, digamos assim, esse tipo de apresentação. E aí nós precisamos levar em conta o seguinte: nós falamos de cultura, e cultura é um termo muito vasto, é um termo, digamos assim, muito amplo. Agora há pouco eu iniciei a videoaula destacando as variações culturais que existem no nosso país, tomando como ponto de partida, e isso não deve deixar de ser, a questão daqueles que contribuíram com a nossa formação sócio-histórica e cultural. Indígenas, os negros e o homem branco, no caso, o homem europeu. Cada um desses, volto a repetir, incorporou elementos da sua cultura para a formação de uma cultura que é a cultura brasileira. Então prestem bem atenção. Quando eu comento isso, eu estou tratando da cultura enquanto identidade. Cada povo possui a sua identidade. Isso implica dizer o quê? Cada povo, cada sociedade possui suas ideologias próprias, a questão de linguagem própria, a questão das crenças próprias, a questão das próprias tradições. Então, da mesma forma que eu ponderei no início dessa aula que nós não vivemos em um país homogêneo, o mundo ele também não é homogêneo. Então pensem o seguinte: se internamente nós encontramos variações culturais no Brasil, essas variações elas se tornam cada vez mais amplas quando nós comparamos um país com outro país. Então, o Brasil, enquanto território, enquanto um contingente populacional, possui elementos culturais, possui características próprias que definem a população brasileira, a cultura do nosso país, a nossa sociedade, absolutamente diferente, caso eu estabeleça uma comparação com outros contextos sociais. Então, eu repito, a diferença entre as nações acabam sendo cada vez mais gritantes. É claro, podemos encontrar elementos semelhantes, sem sombra de dúvidas, mas eles não serão absolutamente iguais. Dentro desse conceito de cultura, fiz todo esse comentário para chegar justamente na questão das manifestações culturais. Então, por exemplo, conforme retratado aqui na imagem, nós temos uma apresentação de uma dança. Nós temos uma manifestação cultural sendo apresentada publicamente, viabilizando acesso às pessoas. Porque a ideia do acesso corresponde justamente a isso. O que é que eu consigo consumir? Aonde que eu posso chegar? Então, uma apresentação de dança como essa, repito, é uma manifestação cultural, mas não é a única manifestação cultural. Se nós levarmos em consideração o conceito de indústria cultural, nós sabemos que, culturalmente, muitas coisas elas são produzidas para que nós possamos consumir como qualquer outro produto. Ou, em outras palavras, para que nós possamos
acessar. Por exemplo, a indústria cinematográfica, que produz justamente através de estúdios moderníssimos os filmes. Filmes esses que fazem sucesso nas telas de cinema. Filmes esses que atraem um público considerável, tanto no nosso país como também no mundo inteiro. Mas será que o cinema, com toda a sua logística, ele é um tipo de manifestação, ele é um tipo de produto cultural que ele é acessível a todas as pessoas? Infelizmente não. O acesso às salas de cinema possui um custo. Você precisa, digamos assim, pagar pelo ingresso. E muitas das vezes, esses valores, que no caso são cobrados, eles estão aquém da realidade de uma parcela da sociedade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que algumas pessoas elas conseguem frequentar com uma certa regularidade essas salas de cinema, mas existem pessoas que, digamos assim, já não conseguem na mesma intensidade esse acesso, da mesma forma que há pessoas, sob hipótese alguma, conseguem frequentar uma sala de cinema. Outra coisa também, um outro bom exemplo, o teatro, que também é um tipo de produto cultural, é um tipo de manifestação cultural que acaba, digamos assim, sendo inacessível para a parcela considerável da população. Ah, professor, mas tudo está relacionado ao dinheiro? Não pode pagar o ingresso para ir ao cinema, não pode custear um ingresso, no caso, para poder frequentar um teatro? Também. O fator econômico, ele acaba sendo, digamos assim, ele influencia esse não acesso, mas nós também não podemos, digamos assim, restringir somente ao fator econômico propriamente dito. Quando você vai ao teatro, você precisa ter os elementos culturais para poder, digamos assim, compreender aquele texto que, no caso, está sendo interpretado, ou melhor colocando, em que os atores e as atrizes estão dando vida àquele texto. Enfim, nem todas as pessoas, elas possuem as referências culturais para poder apreciar o teatro. Às vezes, as referências culturais que a pessoa possui faz com que um show de um determinado artista, principalmente aqueles que têm um apelo muito mais popular, seja muito mais atrativo. Porque existem shows, existem cantores e cantoras que eles acabam seguindo, digamos assim, um segmento de música, possuem um estilo musical que muitas das vezes não é atrativo para a maioria das pessoas. Então, essas variações nós vamos identificar não só pela questão financeira, mas pelo acesso que a pessoa ela possui em relação a essas referências culturais. Como que eu vou apreciar, como que eu vou interpretar uma obra de arte que pode ser uma escultura, que pode ser uma pintura, se eu nunca tive isso? Se eu nunca tive acesso a esse tipo de produto cultural, a esse tipo de manifestação cultural, não tenho familiaridade. Logo, eu irei, digamos assim, rejeitar. Não faz parte dos meus gostos e das minhas preferências. Faço toda essa consideração para vocês poderem compreender o quanto que o acesso à diversidade cultural, ela está e ela envolve vários elementos. Muitas das vezes, as apresentações teatrais, elas acontecem em espaços públicos, justamente para viabilizar esse contato do público com um determinado elemento cultural. Mas vamos retomar aqui, na nossa projeção, nós temos aqui dois marcadores bem na parte inferior da nossa imagem e na letra A nós temos, apesar da riqueza cultural, nem todos têm o mesmo acesso a eventos e bens culturais, conforme eu explicitava agora há pouco a todos vocês, e na letra B, as barreiras, ou seja,
quais os impedimentos que, em certa medida, já foram comentados? Distância de centros culturais, baixa renda, falta de internet, preconceitos, enfim. Então, percebam, por isso que eu comentei anteriormente, não é só o fator econômico, existem outros elementos que, no caso, estão associados. Nem sempre, por exemplo, o poder público, apesar de que a cultura ela é um direito, mas nem sempre esse direito, ele sofre a intervenção do poder público da melhor maneira possível. Muitas cidades brasileiras ainda são desprovidas de centros culturais. Muitas gestões públicas, sejam elas municipais ou estaduais, tratam a cultura com determinado descaso, no sentido de não incluir em seus orçamentos justamente o valor financeiro necessário para que a cultura ela seja, digamos assim, investida, ela torne-se pauta e ela passe por um investimento significativo naquela localidade. Vamos avançar com algumas informações? Ainda mais, eu espero que você esteja acompanhando e compreendendo, digamos assim, tudo isso que eu estou apresentando a vocês. Então, avançando, eu tenho aqui algumas ponderações a respeito daquilo que você aprendeu ao longo dessa videoaula. Temos aí uma outra imagem que mostra, né, manifestações culturais. Você vê as pessoas jogando capoeira, um homem com tambor, um rapaz com violão. Então, tudo isso faz parte da diversidade. É a música, é a dança, é o teatro, enfim. São várias possibilidades, né, de manifestações conforme nós estamos aprendendo. No número 1, nós temos aqui que a cultura ela é um direito de todos. Então, portanto, ela precisa ser acessível. Cultura também é investimento. Ela deve ser buscada. E, enquanto direito, ela deve também ser reivindicada. No marcador 2, valorizar a diversidade é promover o respeito e a identidade de cada povo. Quando nós percebemos que a nossa sociedade ela é diversa, que ela é uma sociedade plural, quando você tem a capacidade de reconhecer isso, eu te acrescento uma outra informação. Menos preconceituoso você é. Porque quando você visualiza a diversidade, e aí agora eu vou trazer um pouco a discussão para a área antropológica, é porque você está entendendo o outro, você não está subjugando, você não está inferiorizando, você não está sendo etnocêntrico. Quando você percebe as variações culturais, sejam através da identidade, das características de um determinado povo, ou seja, através das manifestações culturais, você está tendo uma postura relativista, de respeito acima de tudo. E repito, quanto mais relativista você for, menos preconceituoso, menos limitado ou limitada no que diz respeito à consciência você será. E vamos fazer a leitura aqui do terceiro marcador. Visualizem e acompanhem com bastante atenção. O acesso à cultura transforma vidas, promove o pensamento crítico e fortalece a democracia. Percebam como que os conceitos sociológicos, por mais que nós façamos abordagens separadas, mas o quanto que eles se entrelaçam entre si. Agora, diante do seu aprendizado, eu tenho certeza que você tem condições de acompanhar a resolução de uma questão objetiva em nossa videoaula. Eu vou fazer a leitura e você acompanha com bastante atenção. Espero que você acerte. O Brasil é um país rico em manifestações culturais. Porém, o acesso a essa diversidade nem sempre ocorre de forma igualitária para todos os cidadãos. Com base nisso, assinale, no caso nós vamos identificar, a alternativa que apresenta uma barreira real ao acesso à cultura no nosso país.
Letra A diversidade de sotaques e expressões populares em diferentes regiões do país. B, a realização de festas populares e folclóricas ao longo do ano em diversas localidades. C, a concentração de museus, teatros e centros culturais em áreas urbanas centrais. Letra D, a inclusão de conteúdos culturais nos livros didáticos de sociologia e história. E letra E, a valorização da música e da dança em projetos escolares e comunitários. Caros alunos, está bem simples a resposta assertiva, no caso correta, que contempla o enunciado. Vamos visualizar o destaque? Letra C, a concentração de museus, teatros e centros culturais em áreas urbanas centrais. Enfim, muitas das vezes, esses equipamentos sociais que têm como finalidade trabalhar a cultura junto à população, geograficamente, muitas das vezes, a própria localização deles acaba desfavorecendo parcela considerável da população. É por isso que, muitas das vezes, o poder público e até mesmo algumas organizações da sociedade civil elaboram os seus projetos no sentido de tornar a apresentação, no sentido de viabilizar o acesso dessas manifestações culturais em alguns territórios existentes na cidade, democratizando justamente o acesso à cultura. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima videoaula de Sociologia.